Bom dia, meus amados. Como é bom estar aqui nessa manhã com vocês, nesse propósito de continuar servindo a Deus, mesmo que à distância, mesmo na situação difícil em que nós vivemos no nosso país e no mundo inteiro, mas nós temos uma certeza de que Deus não nos abandonou e, além disso, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Hoje a gente tem o privilégio de aprendermos mais da Sua palavra, nós vamos ter a mensagem, nós vamos ter a lição e poderemos ser edificados através da Tua palavra, que nos transforma. E é isso que nós vamos pedir, que a começar em mim, a começar em cada um de nós, que Deus nos transforme, quebrante o nosso coração e nos mostre qual é o seu propósito para nós nesses momentos em que nós estamos vivendo, que coloque em nós um coração de carne, um coração que tem empatia, que sente a dor do outro e que se coloca à disposição de servir o próximo, como o exemplo que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. Amém? A começar em mim, quebra corações para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Amém. Que nós sejamos um em Cristo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do roleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Nós queremos ser vaso
nas mãos do grande oleiro. E nós sabemos que esse vaso que somos nós, esse vaso que sou eu, precisa ser quebrado e ser reconstruído. Se nós temos alguma coisa boa, é porque Deus coloca em nós. Nós, por natureza, somos maus, o pecado tomou conta das nossas vidas, mas Deus nos restaura, nos dá uma nova natureza. Mas nós precisamos da ação de Deus para sermos mais parecidos com Ele. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. E necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Nós precisamos do nosso Deus para tudo, até mesmo para louvar, para engrandecer o seu nome. Nós precisamos de Deus. O nosso louvor é imperfeito, mas as palavras que saem dos nossos lábios, nós cremos que o Espírito Santo leva até os ouvidos de Deus. O Espírito Santo que mora em nós traduz esse louvor imperfeito em palavras que agradam a Deus quando eles são sinceros. Por isso, nós vamos continuar louvando e adorando a Deus, não importa a circunstância. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de
palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo o que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração, Senhor, aceita o nosso louvor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós vamos ficar agora com a palavra, com o estudo, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Amém. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa manhã e para todos sempre. Você já esteve aí participando do nosso momento de louvor, tempo de alegria para nós, de reverenciarmos o nosso Deus. Mas antes da gente orar, passar para o momento da palavra, queria desejar um feliz Dia das Mães para cada mãe que está nos assistindo. À noite a gente vai ter um culto também e vai orar por você que é mãe, para que Deus sustente a sua vida. Mas a gente aproveita a oportunidade para desejar um feliz Dia das Mães e que o Senhor continue sustentando a sua vida e sustentando a sua família. Queridos, nós estamos aqui para o nosso momento devocional. Logo em seguida teremos a nossa escola bíblica. E antes de qualquer coisa, eu queria te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos para nós orarmos. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por todas as coisas, pelo louvor do Senhor que nunca se aparta dos nossos lábios, pela tua alegria que é a nossa força e pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra, porque ela muda corações, ela transforma vidas, a começar pela vida de cada um de nós. Queremos aqui, Pai, colocar diante de Ti a vida de cada mãe. Toma-as nas mãos através do Teu poder, sustenta-as, Pai. E a oração que elas sempre fazem, a gente faz aqui também. Sustenta cada filho, dá a direção certa, em nome de Jesus. Te pedimos, Pai, que Teu Espírito fale conosco, ou melhor, continue a falar conosco e guie a nossa mente e o nosso coração ao pleno entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Convido você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, verso 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. Quero ler com você o que a palavra do Senhor diz para cada um de nós. O texto diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo,
sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Amém, queridos. Esse texto fala desses homens que estão aqui, os discípulos, os apóstolos, e que caminhavam com Jesus. E uma vez que nós somos conhecidos por Deus e Ele nos chama para estarmos próximos a Ele, nós necessariamente caminhamos com Jesus. E eu queria falar com você nessa manhã justamente sobre essa caminhada, sobre o que nós percebemos nesse caminho. E eu aqui separei 3 lições para nós refletirmos nessa manhã. A primeira lição é a seguinte: quando nós caminhamos com Jesus, nós percebemos que Ele conhece todas as nossas dificuldades. Não existe um caminho difícil que nós estejamos vivendo que não seja conhecido pelo nosso Senhor Jesus. Quero ler aqui com você de novo, versos 24 e 25, eles dizem o seguinte: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos estão no meio do mar da Galileia. Eles estão passando por uma dificuldade tremenda, uma tempestade. Destaco aqui, no meio desses homens a gente tem pescadores. Homens que conhecem bem o mar, sabem como funciona tudo isso. E para eles estarem completamente angustiados é porque a tempestade era algo muito sério. O barco poderia afundar, era algo que eles poderiam perder a vida, com certeza. E aqui eles começam a perguntar: onde é que Jesus está? Será que Jesus não está presente? E aqui, obviamente, ele não está presente. Mas eu quero destacar para você essa presença espiritual de Cristo. Porque os discípulos, eles começaram a pensar: Jesus foi embora e nos deixou sozinhos. Assim como você e eu, muitas das vezes pensamos. Quando a dificuldade vem, quando o problema se aproxima, a primeira coisa que a gente faz é questionar a presença de Jesus. Você lembra lá no Evangelho de João, capítulo 11, o diálogo de Marta e Maria com Jesus é sempre esse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus está, Ele sempre está presente nas nossas vidas. Um outro sentimento que abate o nosso coração nessas horas também é esse: olha, Ele pode até estar presente, mas será que Ele vai fazer alguma coisa? Deixa eu te lembrar, Jesus sempre faz. A palavra dele não volta vazia. E mesmo que nós não percebamos, Jesus está nos observando. Ele conhece a nossa história, conhece o nosso coração e tem poder para nos transformar. Se Jesus sabe o que você e eu estamos passando, e aqui o texto faz questão de ressaltar isso, lá em especial eu quero trazer para você Marcos 6,48, quando diz o seguinte: vendo-os em dificuldade. Jesus, na outra narrativa que fala sobre esse mesmo evento, ele vê que os discípulos estão passando por dificuldade. Mas por que ele não foi logo socorrê-los? Aqui o texto vai dizer que anoiteceu e que era alta madrugada, entre 3 e 6 da manhã foi que Jesus foi socorrê-los. Eles já tinham passado por muita coisa. Sabe por que isso acontece? Porque Jesus vem nos acudir no tempo certo. Você pode olhar aqui para mim e dizer o seguinte: Leonardo, você não está entendendo a minha situação. O tempo certo de Jesus me acudir já passou e passou faz tempo. Era para ele ter feito alguma coisa. Deixa eu dizer para você, ele está fazendo. Você e eu é que não enxergamos. Você crê nisso? Amém? Descansa nessa verdade, descansa no Deus que tem poder para te ajudar, para mudar a sua vida e tenha certeza absoluta, o tempo de Deus vai acontecer para nós e nós vamos perceber que Ele sempre agiu em nome de Jesus. Amém, queridos? O que a gente percebe nessa caminhada com Cristo? Primeiro, que Ele conhece as nossas dificuldades. Em segundo lugar, que Ele tem poder para realizar milagres.
Jesus tem poder para transformar toda a nossa realidade, não só de maneira usual, mas também com o uso de milagres. É isso que ele faz aqui. E eu quero compartilhar com você mais uma vez versos 26 e 27. O que eles dizem? E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Às vezes a gente pede um milagre. E eu tenho certeza que aqui os discípulos de Jesus, eles queriam que aquela situação se acalmasse. Só que eles nunca imaginariam que para o milagre acontecer, Jesus teria que vir andando por sobre as águas. E nesse período aqui, você conhece essa história aqui, existe um monte de lenda de pescador, né, que é a história de pescador. Aqui nessa região do mundo não é diferente, os pescadores também contam histórias. E um dos mitos que era divulgado entre os pescadores é que na hora da morte, em especial na hora da morte que acontecesse durante uma tempestade, em um mar, seja o que for, viria um espírito para buscá-los, viria algum tipo de ser para levá-los embora, para que eles morressem. E aqui, quando eles veem Jesus andando por sobre as águas, eles ficam apavorados, porque eles têm certeza que chegou a hora deles. Esse ser imaginário deles, essa lenda, enfim, veio buscá-los. É como se fosse a representação da nossa morte, com a foice na mão que chega para levar alguém. E eles aqui ficam apavorados, que eles estão com muito medo. Deixa eu dizer para você, mesmo que Jesus esteja do nosso lado, mesmo que Jesus esteja caminhando na nossa direção, nós podemos viver momentos de medo. Mas em Cristo, os momentos de medo não são definitivos, eles passam. E é muito bom ver que é uma palavra de Jesus que faz o medo passar. Que palavra é essa? Calma, sou eu, não tenham medo. Essa mesma palavra Jesus traz para você e para mim nessa manhã. Tem calma, não tenha medo. Jesus está vindo na nossa direção, Ele está mudando a nossa história, Ele está fazendo algo que a nossa mente jamais imaginaria, porque Ele tem poder para fazer esse milagre e muitos outros mais. Quero te perguntar aqui nessa manhã, quais têm sido os seus medos? O que tem tirado a sua paz? O que tem deixado o seu coração pesado? Deixa eu dizer para você, sua vida já é um milagre de Deus. Ele tem te sustentado até o dia de hoje. Se você chegou até aqui, não foi pela sua força, mas porque foi Ele quem te trouxe. Ele faz infinitamente mais do que você e eu pensamos, por isso descansa nesse Deus que tem abençoado a sua vida. E que você creia que esse é só o começo de muita coisa maravilhosa que Jesus há de fazer nas nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém? Quem anda com Jesus, quem caminha com Ele, vai perceber que Ele conhece as nossas dificuldades, vai perceber também que Ele tem poder para realizar milagres, mas vai perceber também que só Ele pode mudar as nossas vidas. Maior milagre que existe é Jesus mudar vidas, é transformar histórias como Ele transformou a minha e transformou a sua. E Ele vai continuar fazendo para sempre. Quero reler com você versos 28 até o verso 33, eles dizem o seguinte: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Deixa eu parar a leitura para dizer uma coisa para você. Olha, não fica perguntando essas coisas para Jesus. Quando a gente começa a duvidar muito, fala assim: Jesus, olha, se for o Senhor, faz isso. Pode ser que Ele faça. Então, cuidado com o que você fala. Aqui, Pedro, ele cria que algo maravilhoso ia acontecer, mas não sei se o coração dele estava tão certo que as coisas seriam assim, até porque a consequência foi mostrando como a fé dele estava. Mas vou reler com você. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quando você caminha com Jesus, quando eu caminho com Jesus, sempre a gente vai esbarrar entre a fé e a incredulidade. Não tem um meio termo para isso.
Eu vivo momentos de extrema fé e momentos de incredulidade, momentos da plena certeza da ação de Deus e momentos de dúvidas. O próprio profeta Elias se tranca numa caverna angustiado, porque a fé dele em Deus foi abalada. Queridos, todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, em um momento sequer, pode ser o mínimo momento, a dúvida pode chegar. E eu queria que nesses momentos de dúvida, você tivesse a plena certeza, a única certeza, um absoluto, que Jesus pode transformar a sua vida. E dissipar toda a dúvida, e levar para longe todo o medo. É isso que a palavra nos ensina. Prossigo aqui com você. A dúvida, ela chega, mas a fé em Cristo tem poder para desfazer toda e qualquer dúvida. Quando Jesus vem andando por sobre as águas, e Pedro diz isso para ele, Jesus vira para ele e diz, tá bom, você quer andar então em cima da água, quer saber se sou eu? Então vem. E Pedro começou a andar, foi dando os passos que ele tinha que dar na direção de Cristo. Em determinado momento, a narrativa bíblica diz que quando a força do vento foi percebida por ele, quando a dificuldade da água, enfim, todo aquele contexto, porque era no meio de uma tempestade, ele duvidou e começou o quê? A afundar. Quando ele começou a afundar, ele grita, Senhor, me ajuda, me socorre. Jesus pega ele pela mão, coloca ele dentro do barco e faz a pergunta que talvez seja a pergunta mais feita em toda a narrativa bíblica, em especial no Novo Testamento. Por que é que você duvidou? Você é um homem que não tem fé. Queridos, se os discípulos estavam do lado de Jesus, se Jesus caminhava na direção deles a largos passos, e tudo estava sob o controle de Jesus, eles sabiam disso, eles duvidaram, tem momentos que a gente vai duvidar também. Mas eu quero que você descanse no Deus que tem poder para dissipar toda a dúvida. Porque a dúvida é possível, mas eu quero frisar para você que a dúvida não é definitiva. A dúvida é algo transitório, vai passar, e a certeza de que estamos com Cristo, ela vai imperar nas nossas vidas. Deixa eu reforçar para você isso. Quando Jesus está no barco, a tempestade passa. Quando Jesus entra no barco, a tempestade se acalma. E esse barco, que você pode fazer aqui uma aplicação para as nossas vidas, é o barco que você e eu temos certeza que Jesus está ali, que Jesus está conosco. E mesmo que a tempestade chegue, basta uma palavra dele para que tudo se acalme. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Ele faz isso e faz infinitamente mais. Ele pode mudar a sua vida e a minha vida. Mas eu queria perguntar para você, você acredita nisso? Você realmente acredita que Jesus tem poder para mudar a sua história? Ou isso é algo que sai dos seus lábios, mas não está no seu coração? Os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus. E várias vezes Jesus foi apontando as coisas que precisavam ser transformadas, que precisavam de mudança. Queria que nessa manhã você perguntasse para você mesmo e colocasse isso diante de Deus. Qual é o milagre que você precisa que Deus faça na sua vida? Não amanhã, não daqui a 5 dias, mas hoje, nessa manhã. E se você crê nisso, eu queria te convidar a orar e a buscar esse Deus. Sabe por quê? Nada é impossível para Jesus. Se ele fez Pedro andar por sobre as águas, e se ele criou todo o universo através da palavra do seu poder, se ele gera vida, se ele ressuscita, se ele cura, ele pode fazer infinitamente mais nas nossas vidas, em nome dele, e em nome do Pai e através do poder do Espírito Santo. Se você crê nisso, eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, mas antes, convida alguém da sua família para participar dessa oração. E vamos juntos orar para que a nossa confiança em Deus e a nossa caminhada com Ele sejam a cada dia mais abençoadas. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Teu Filho caminha conosco. E isso é algo maravilhoso. Essa palavra, ela traz para nós a certeza que é a Tua misericórdia que nos alcança, porque o Teu Filho é quem está indo na direção daqueles que estão perdidos. E é isso que o Senhor faz conosco todos os dias. Caminha na nossa direção e não existe tempestade que impeça o Teu acesso às nossas vidas. Por isso, Senhor, faz com que todas as nossas dificuldades sejam dissipadas e tenhamos a certeza que o Senhor conhece cada uma delas. Nós não estamos sozinhos.
Não estamos no meio do mar, num barco à deriva, onde o vento e a água têm domínio sobre nós. Mas quem domina tudo é o Senhor que continua sentado no trono, governando a nossa história. Mostra-nos cada vez mais que o Senhor é um Deus atuante, que o Senhor está atuando nas nossas vidas, mudando histórias, curando, fazendo milagres. Nos ensina também que na caminhada contigo nós percebemos que o Senhor tem esse poder para realizar todos esses milagres. Algo sobrenatural, algo maravilhoso. E o Senhor já fez esse milagre aqui nas Escrituras e já fez inúmeros outros milagres nas nossas vidas. Queremos te pedir, Pai, em especial nessa manhã, já que o Senhor é o Deus dos impossíveis, pelas situações impossíveis, Senhor, que estejam acontecendo. Visita cada família e cada casa. Traz, Senhor Jesus, a cura verdadeira. Traz despertamento espiritual. Cuida do nosso país, Senhor, para que esse Covid vá embora. Faz o teu milagre. Nós cremos que todas as coisas que acontecem têm um propósito, mas que o Senhor também tem poder para transformar tudo em algo novo. Por isso, visita-nos com teu milagre nessa manhã e nos livra de todo mal. Clamamos ainda, Pai, que no meio da caminhada nós percebamos o teu poder para mudar vidas, não só a nossa vida, mas a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, renova a nossa fé, que a nossa esperança esteja em Ti e não naquilo que vemos. Dissipa toda a dúvida, Senhor Jesus. Acalma toda a tempestade nessa hora e muda a nossa história. Não para que vivamos longe de Ti, mas para que toda a nossa vida e toda a nossa história sejam para Te adorar. De uma maneira especial, Senhor, oramos aqui mais uma vez por cada mãe, por cada família, Senhor, por cada lar. Traz união nessa hora, traz compromisso contigo. Nos ajuda a orar, a ler a Tua palavra e a Te buscar em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fique em paz. Um domingo abençoado para você e vamos lá para a nossa escola dominical. Fica com Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Voltamos aí com a nossa escola bíblica e antes da gente começar, quero convidar você a orar e que o Senhor dirija todo esse tempo aqui juntos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque foi o Senhor quem nos concedeu essa oportunidade. Isso é obra das Tuas mãos. E a gente quer te conhecer, quer aprender mais de quem o Senhor é e como o Senhor age nas nossas vidas. E nós dependemos do Teu Santo Espírito para isso. Clamamos pela Tua visitação poderosa nessa manhã, que a Tua palavra fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A gente fez na semana passada um panorama sobre a carta aos Gálatas e eu quero aqui fazer um pouquinho de uma revisão do que eu falei na outra semana e falar sobre o fruto que é o amor. Então, acompanhem aqui comigo, né? O que a gente tem, o que a gente viu até aqui. Primeiro, a gente viu a autoria, quem foi o autor foi o apóstolo Paulo, a data, e a gente viu o tema da epístola, salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Eu quero voltar um pouquinho e repassar para você muito menos tempo o panorama que foi feito na semana anterior, para que você que não acompanhou a primeira possa seguir daqui em diante, tendo uma noção do que a gente tratou. Então, recapitulando, primeiro, Paulo, na carta aos Gálatas, nos 2 primeiros capítulos, ele vai falar sobre o seguinte, sobre a defesa que ele faz da autoridade apostólica, que ele recebeu de Cristo e como que isso aconteceu na vida dele, como é que ele dá início. Ele fala do evangelho que foi outorgado para ele por Cristo Jesus, que ele recebe e que ele é comissionado a transmitir. O que ele destaca? Que o evangelho não está sujeito à autoridade humana, nem os próprios apóstolos têm controle sobre aqueles que têm direito de receber e pregar o evangelho, porque o evangelho é de Jesus. Paulo destaca também o desvio dos Gálatas. A igreja da Galácia tinha recebido um evangelho gracioso e foi se transformando com a influência dos líderes judaicos numa igreja legalista. Então, Paulo vai escrever essa carta para corrigir esse desvio. E ele vai defender o evangelho recebido mediante a revelação direta de Jesus. Esse é o evangelho bíblico, esse é o evangelho que o apóstolo Paulo prega e pregou na região da Galácia. Seguimos aqui,
Paulo vai falar também da cronologia, vai fazer questão de ressaltar, e eu não vou entrar aqui nos detalhes, que quando ele começou a pregar o evangelho, ele não tinha ido em Jerusalém, que ele só vai em Jerusalém 3 anos depois. E ele já prega esse evangelho livremente, faz uma segunda visita, 14 anos depois, e aí sim ele encontra com os líderes da igreja, Pedro, Tiago e João, e há uma divisão, onde Paulo e Barnabé vão pregar o evangelho para os gentios, e Pedro, Tiago e João pregam o evangelho para os judeus. Tá? Paulo destaca como um reforço da sua autoridade para dizer que também ele é apóstolo, o confronto que ele teve com o apóstolo Pedro, quando Pedro estava agindo de maneira hipócrita lá em Antioquia. Falei com vocês, Pedro estava comendo com os gentios, e quando chegam os judeus, ele sai de perto para comer só com os judeus. Paulo vai levantar, repreendê-lo face a face e dizer, olha, se você não vive como judeu, se você não respeita a lei completamente, você não pode fingir e obrigar os outros que não são judeus a viverem como você. O evangelho é liberdade em Cristo Jesus. Não é a obediência da lei que salva, mas a fé em Cristo. Então ele prega o evangelho da justificação pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. Continuo aqui, vou agora para os capítulos 3 e 4. Paulo vai expor aos Gálatas o evangelho da justificação pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ele desenvolve esse finalzinho do capítulo 2 agora de maneira mais plena nos capítulos 3 e 4. Como ele faz isso? Defendendo que a fé é suficiente para salvar. Como ele demonstra isso? Através do exemplo da vida de Abraão. Gênesis capítulo 15, verso 6 diz, Abraão creu e isso lhe foi imputado para justiça. Mesmo aqui não existia legislação, não tinha 10 mandamentos, não tinha lei mosaica, não tinha sacerdote, mas ninguém duvida que nem Abraão, Isaque e Jacó deixaram de ser salvos, muito pelo contrário, são os patriarcas, são os pais da fé. A fé é suficiente, a experiência de Abraão demonstra isso, e para que nós fôssemos salvos, Jesus fez maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, quando é pendurado no madeiro, faz-se maldição em nosso lugar, recebe a punição pelo nosso descumprimento da lei, e por isso nós somos salvos não por obras, mas pela fé na obra e em Jesus. Sigo aqui. Então, para que tem lei? Tem lei, e a lei, de modo nenhum, ela vai se opor à promessa. A lei não invalida a promessa, até porque a promessa veio 430 anos antes da lei. Paulo vai falar desse argumento cronológico, né, que a lei ela vem depois da promessa, e vai usar 2 exemplos. O primeiro é o exemplo do pedagogo e do tutor, né? Como que ele vai falar sobre isso? Quando uma criança ela é pequena, ela recebe o auxílio de um profissional, que é o aio, que é o pedagogo. E esse é responsável por educá-la, por conduzi-la à educação, e às vezes, se ela não quiser ir para a escola, até por meio de violência, essa criança era conduzida à escola, aos estudos, aos deveres. Então, a lei ela serve como pedagogo, ela serve como tutor. Ela mostra o que Deus quer de nós, qual caminho nós devemos seguir. E aí eu coloquei, esse é o segundo exemplo, a lei é um instrumento que demonstra pecados. A função da lei é fazer com que o pecado apareça. E quando o pecado aparece, o caráter santo de Deus aparece também. Então é o contraste. A legislação mostra os nossos pecados e mostra também quão santo Deus é e o quão longe nós estamos da vontade desse Deus. Continua aqui nos capítulos 3 e 4. Paulo afirma, sendo assim, então a salvação só pode ser pela graça. É através da obra de Cristo que nós nos tornamos não só salvos, mas nos tornamos filhos. Nós somos adotados. Jesus ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele vem primeiro, ele é o irmão mais velho e nós somos os irmãos mais novos. Para ilustrar tudo isso, Paulo vai falar de 2 analogias. Qual a primeira delas? A analogia do escravo. Ele vai comentar que o escravo,
mesmo que ele conviva na casa do Senhor, que ele desfrute de algumas coisas que tem na casa, ele nunca vai deixar de ser escravo, ele não é o dono, ele não é o proprietário, ele não tem vontade. Então, aquele que vive escravo da lei, ele não tem vontade. Mas aquele que é servo de Cristo, ele ganha vontade porque ele vive de acordo com o desejo do Senhor Jesus. Outro exemplo que ele dá é do menor de idade. O menor tem os bens. Ele é herdeiro, ele vai receber uma herança, ele, quando o pai falecer, os bens vão ficar para ele, mas enquanto o pai está vivo, ou melhor, enquanto ele é menor de idade, ele não tem acesso a nenhum desses bens. E, por isso, o que a gente tem que pensar? Que nós não somos mais menores de idade, nós já somos maiores em Cristo Jesus. Nós temos condição de viver uma vida diferenciada, tá? Segue o apóstolo para falar do exemplo das alegorias das alianças. Aliança em Sara, aliança em Agar. Como isso funciona? Sara, ela é um símbolo da Jerusalém celestial, que gera filhos livres, que são submetidos ao domínio de Cristo e não ao domínio da lei. São filhos da promessa, é a descendência de Isaac. Já Agar, ela gera filhos escravos que continuam submetidos à lei, é a descendência de Ismael. Então, Paulo vai dizer que nós somos filhos da livre, somos filhos da liberdade, não da escravidão. Prossigo aqui e vou para os capítulos 5 e 6, onde Paulo vai dizer, como canta o outro, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Já que eu sou salvo pela fé e eu não preciso fazer nenhuma obra para ser salvo, o que eu vou fazer com a liberdade? Eu vou fazer mau uso dela? Não. E aí Paulo começa a afirmação dizendo, começa falando isso no capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo o quê? Nos libertou. Como que Cristo nos liberta? Morrendo na cruz em nosso lugar. Mas se eu quero viver em liberdade, eu tenho que estar atento, porque a fé que atua pelo amor, não uma fé qualquer. Essa fé que atua pelo amor, ela limita a minha liberdade. O amor é o limite daquilo que eu posso ou não fazer. E quando eu começo a brigar para querer fazer a minha vontade ou seguir a vontade de Deus, ou seja, fazer um mau uso dessa liberdade, o apóstolo vai colocar aqui dois caminhos. O primeiro deles, o caminho das obras da carne. As obras da carne conduzem o quê? A morte eterna. E qual é o outro caminho? O caminho de viver de acordo com o Espírito e gerar o fruto do Espírito. Deus faz com que esse fruto brote na nossa vida e esse fruto vai gerar vida eterna. Como eu consigo viver através de uma fé que atua pelo amor, que limita a liberdade? E como eu consigo sair da prática das obras da carne que conduzem à morte e ir para o fruto do Espírito que conduz para a vida eterna? Dependendo do Espírito Santo. A dependência do Espírito Santo é que vai fazer com que eu saia das obras da carne, com que eu viva para satisfazer os meus desejos, os meus pecados, para passar a viver de acordo com a vontade do Espírito Santo. Amém? Sigo aqui capítulos 5 e 6. Paulo vai descrever essa vida no Espírito falando o seguinte: você quer viver uma vida no Espírito, você tem que aprender que é necessário levar as cargas uns dos outros, nos suportarmos, nos ajudarmos. Esse é o desejo de Deus, essa é a prática do amor. Quando eu suporto o meu irmão, quando eu sustento o meu irmão, física e espiritualmente, eu estou demonstrando uma vida através do Espírito. Paulo faz uma advertência aqui no finalzinho da carta, no verso 7, capítulo 6, que é essa: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você é livre para viver de acordo com a vontade de Deus. Mas se você quer viver de acordo com as obras da carne, com as obras da natureza pecaminosa, é isso que você vai colher. Se você quer viver de acordo com a vontade de Cristo, segue adiante. Esse caminho vai ser um caminho de vida. Só quero abrir e fechar um parênteses aqui para você. Quando Paulo fala de obras da carne e fruto do Espírito, ele está falando por uma igreja que é composta de crentes e composta de não crentes. Tá? Aquele que é do Senhor Jesus, ele vai frutificar. E aquele que não é do Senhor e que está na igreja precisa ser alertado para mudar de vida. Tá? Paulo vai caminhando para o final da carta e ele vai dizer: veja com que grandes letras eu vos escrevi com o meu próprio punho. Falei com vocês, isso é um sinal
que Paulo sempre escreve o final das suas cartas de próprio punho. Gálatas pode ser uma exceção e Paulo ter escrito essa carta inteira com o próprio punho, tá? Paulo vai dizer também sobre as marcas de Cristo. Comentei com vocês que as marcas de Cristo, a maioria defende que são as perseguições, mas tem outros também que vão defender que as marcas de Cristo são os açoites, as cicatrizes que Paulo traz no corpo por ter literalmente apanhado por causa do Evangelho. Paulo vai abençoar, vai saudar a igreja e encerra essa epístola. Ok? Vamos agora para o nosso assunto de hoje, que é o fruto do Espírito. E eu quero falar com você aqui sobre o capítulo que vai falar sobre isso. Quero ler com você Gálatas 5, versos 16 a 26. Você que está com a sua Bíblia aí aberta, seu celular, acompanha aí. Você que não está, tenta acompanhar aqui comigo. A leitura é a seguinte. O título, lembrando, esses títulos eles não pertencem, esse título que está em negrito na sua Bíblia, ele não vem originalmente nas Escrituras, mas ele foi colocado para nos auxiliar, para facilitar a leitura. E aqui o título é perfeito, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Vamos ler capítulo 5, verso 16, que diz a Escritura. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Uma dica para você para facilitar a sua leitura. Todas as vezes que você encontrar nesse texto de Gálatas, carne troca por natureza pecaminosa. Então vai dizer que o Espírito ele é oposto à nossa natureza pecaminosa. Não é essa carne, porque a carne em si não é má, porque quando Deus criou, ele fez tudo bom. O problema não é a carne, o problema é o uso que a gente faz do nosso corpo. Então, carne aqui é natureza pecaminosa, tá? Vamos continuar aqui. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Deixa eu dar um alerta aqui para você. Paulo lhe faz um rol descritivo, mas não um rol exaustivo, porque ele fala tudo isso e diz, e coisas semelhantes a estas, tem mais. Ele não consegue colocar tudo ali. Ele fala, eu já falei com vocês em outra ocasião quando eu estive aí. Quem vive assim não vai herdar o reino de Deus. Mais ainda, mas o fruto do Espírito é o oposto, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, a natureza pecaminosa, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de inveja, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Vamos lá. Primeira dúvida que você pode ter. A Bíblia fala de fruto do Espírito ou frutos do Espírito? A Bíblia fala de fruto, a palavra está originalmente no singular. É um fruto que se desdobra em todas as outras. Muita gente vai defender que fala de fruto do Espírito porque, ao fim das contas, o fruto é um só, que é o amor. E todos os outros frutos são consequência desse amor. Então, é um amor que vai ser paciente, um amor que vai ser longânimo, um amor que vai ser bondoso, um amor, enfim, tudo é consequência do amor, e daí essa ênfase no fruto, da unidade, porque o cristão tem que produzir esses frutos. Eu não estou querendo colocar um peso na sua consciência, todos nós vamos produzir os frutos de maneira diferente, em tempo diferente, mas nós, como cristãos, precisamos frutificar através do poder do Espírito Santo. Tá? Fruto por quê? Porque é algo que brota naturalmente da vida do cristão. Quando alguém planta alguma coisa, ela vai lá todo dia conversar com aquela árvore e convencer a árvore a frutificar? Não. Aquilo é da natureza da árvore. Se ela é uma árvore frutífera, ela não tiver problema nenhum, ela vai produzir os frutos. Da mesma forma, se nós somos cristãos, os frutos serão produzidos pelo Espírito.
Vamos lá. Como que o fruto acontece? Necessidade da ação do Espírito. Se o Espírito não agir, não há fruto. Quando eu vou tentar produzir esses frutos pela minha própria vontade, eu vou forçar a barra, isso vai ser religiosidade, é algo forçado. É algo que eu tento espelhar um caráter de Deus em mim que eu não tenho. Então, fruto do Espírito, longe de ser forçado, longe de ser uma religiosidade, uma aparência de que eu mudei, ele é uma mudança de verdade e isso se dá porque as pessoas que estão à minha volta percebem que eu mudei. Quando você vem para Cristo, quem está perto de você fala assim, olha, eu não sei o que aconteceu, eu sei de uma coisa, alguma coisa mudou aí em você está diferente. Essa é a mudança que Deus quer de nós. Falei um pouquinho disso, mas vou reforçar aqui. Todos os crentes frutificam? Sim. Se não está frutificando, tem alguma coisa errada. Ou não teve um encontro com Jesus, ou há uma crise de santidade aí acontecendo. Mas isso não é algo que você precisa desanimar, mas algo que se isso estiver acontecendo com você. Mas busca a Deus que Ele vai trazer fruto para a sua vida e para a sua caminhada. Peguei aqui o texto de Lucas 6, Lucas capítulo 6, versos 43 e 44, um exemplo que Jesus dá de árvore dando fruto, fazendo uma comparação com as nossas vidas. O texto diz, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. O que isso significa para nós cristãos? Quem é crente dá fruto do Espírito. Se não está dando fruto do Espírito, tem algo errado. Ou a árvore é boa, ou a árvore não é. Pensa um pouquinho, que árvore que você é? Quais frutos você tem dado? Você fala assim, não, eu estou dando fruto bom. Vira para quem está do seu lado, não agora para não dar problema, né? Mas assim, pergunta depois, você acha que eu dou fruto bom? A minha vida tem frutificado? Tem sido algo bom que tem acontecido na minha vida, na minha caminhada, no meu falar? E aí, essa resposta, ela vai fazer um pouquinho de diferença para você sobre o que você tem pensado, sobre como você tem vivido o Evangelho. Primeiro, então, dos frutos, ou primeiro fruto, né? O único fruto é o amor ágape. Por que a Bíblia usa essa expressão? Porque a ágape é aquele amor desinteressado. Não é à toa que algumas versões traduzem esse termo por caridade. Exemplo, 1 Coríntios capítulo 13 diz o seguinte, ainda que eu diga a língua dos homens, ou fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada serei. Algumas traduções falam, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, sem caridade eu nada serei. Por que acontece essa divisão, essa diferença de tradução? Porque quando se fala de amor ágape, não se fala de um amor intelectual, de um amor passional, de um amor de um homem por uma mulher, mas fala de um amor que se traduz em atitude. Não é um amor só que fica na mente, não é um amor platônico, é um amor que age. O amor que não age não é amor segundo as Escrituras, é paixão, é sofrimento, é tristeza. O amor tem que agir, mas esse amor ágape é um amor que age de maneira desinteressada. É aquele amor que age, é aquilo que você faz em amor sem esperar nada em troca, você faz de graça. Salmo 82, verso 3, recomendação de Deus para nós dizendo o seguinte, fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Já no Antigo Testamento, Deus conclama a nação de Israel a exercer esse amor ágape. Como faz isso? Justiça ao fraco e ao órfão, proceder retamente com o aflito e com o desamparado. Sempre vou falar isso, é um exemplo que eu acho maravilhoso. Jesus manda ajudar o órfão, o pobre e a viúva, porque eles não têm como pagar. Aí sim se prova se o amor é ágape ou se ele é um amor interesseiro, tá? O amor ágape também ele é caracterizado pela capacidade que o crente tem de se colocar como alguém abaixo do outro. Vou inverter para ficar mais claro. O amor ágape faz com que eu considere o meu irmão superior a mim. Quando eu considero ele superior a mim, eu vou fazer de tudo para agradá-lo, em amor, não por obrigação. Então, é a capacidade de colocar o próximo à frente de nós mesmos. É assim que esse amor ágape se manifesta. Você crê nisso? É difícil de viver assim,
mas Deus tem poder para nos capacitar. O texto bíblico que fala sobre amor, que eu escolhi aqui para ilustrar esse fruto, é o que está lá em Filipenses capítulo 2, versos 2 a 3, que é um texto que as pessoas geralmente não usam para falar do amor, mas ele descreve de maneira exemplar. O que fala a palavra de Deus? Completai a minha alegria. Filipenses é a carta da alegria. Paulo fala 16 vezes sobre alegria em Filipenses. Continua, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O amor, ele se manifesta de maneira humilde. É aquela capacidade que Deus dá para a pessoa considerar os outros superiores a si mesmo. Eu olho esse texto e me emociono pelo seguinte: se todo mundo vivesse assim, creio que o mundo seria bem melhor. E o mundo que Deus tem para nós, com certeza, é esse mundo. Então, que você creia, continue, viva e não canse de viver assim, porque essa é a vontade de Deus para a gente. Quero fazer uma breve aplicação para você aqui sobre esse fruto que é relacionado ao amor. Vamos lá. Como que eu faço para que esse fruto do amor se manifeste em mim, se desenvolva, com que eu ame mais, com que eu viva mais de acordo com a vontade de Deus? Primeiro, se esforce para amar de maneira desinteressada. Será que às vezes quando a gente demonstra amor não tem um interesse ali meio que oculto? Será que a gente não se aproxima às vezes e tenta amar pessoas que têm algo melhor para oferecer para a gente, como se fosse uma troca? E é isso que Jesus não quer. O amor tem que ser desinteressado, livre de qualquer recompensa futura. Se eu faço algo esperando algo em troca, está errado. Por isso que Jesus diz, o que você fizer com a sua mão direita, que nem a esquerda veja. Fica para você, guarda para você. Uma outra forma de aplicar esse amor é buscar amar quem Deus já colocou perto de você. Quando a gente fala sobre amor e a necessidade de amar, as pessoas ficam assim: bem, eu acho que eu vou ver quem é que Deus tem colocado na minha vida. Aí começa a pensar, imaginar, quem será que Deus colocou? Ele já colocou várias pessoas. E quem Deus quer que você ame é quem está perto de você, quem está na sua casa, quem convive mais com você, porque é ali onde o atrito acontece e é ali onde precisa haver perdão, porque o verdadeiro amor o quê? Perdoa, reconcilia, traz mais para perto. Uma outra forma de aplicar o amor: não desista diante das dificuldades. Quando você tenta amar alguém, você vai enfrentar dificuldades. Você vai enfrentar, às vezes, rejeição. Você vai se decepcionar. Você vai pensar em desistir. Mas já que a gente está em Gálatas, o que Paulo diz lá no finalzinho do capítulo 6? E não cansemos de fazer o bem, porque no certo tempo nós colheremos, se nós não desmaiarmos antes. É a ideia. Fazer o bem cansa, mas às vezes fazer o mal não cansa. Por isso que, para você fazer o bem, você tem que se esforçar, porque o bem, ele não faz parte da nossa natureza. A gente não precisa se esforçar para fazer o mal, porque o mal faz parte da nossa natureza. E glória a Deus que em Cristo Jesus a nossa natureza é transformada a cada dia, para que na glória sejamos livres de todo pecado e de todo mal. Amém? Vamos lá. Amar é obrigação do cristão, não é uma escolha. Eu vejo muita gente falando assim, não, que vai liberar o perdão, eu vou liberar o amor, eu vou fazer isso. Não tem liberar ou desliberar nada. O que a Escritura diz? Que quando eu sou crente, eu sou obrigado a amar até os meus inimigos. Eu tenho que amar. Não um amor mental, mas um amor que se manifesta em atitude. A pessoa não gosta de você, precisa da sua ajuda, você vai ajudar. Ah, não, ela fez mal para mim. É sua obrigação, é minha obrigação ajudar. É fácil? Não. Mas Jesus chama a gente a tentar. Porque quanto mais a gente se esforça, mais Deus permite que isso aconteça. Então, amar é uma obrigação cristã, não é uma escolha. E por último, dependa do Espírito Santo para amar como Jesus nos amou. Quando você vai para Israel antigo, tempo de Jesus, isso é bem claro, os evangelhos falam isso. Quando se pergunta o mandamento principal, um resumo dos mandamentos, sempre é dito: amar o Senhor Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É aí que se resumem a lei e os profetas. Aí vem Jesus, lá no Evangelho de João, na despedida, e fala o seguinte:
Um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí piorou a lei. Você fala assim, não, peraí, é amar a Deus, amar o próximo, não. Jesus fala, faz que nem eu. Qual o resumo do amor? Ame como Jesus amou. Como eu faço isso? Eu não sei fazer. Eu preciso depender de quem? Do Espírito Santo. Olha aqui para mim, presta bastante atenção. Se você tentar sem o Espírito, vira religiosidade, vira falsidade, vira máscara. Se você depender do Espírito, Deus vai fazer a cada dia e a sua vida vai ser uma vida marcada pelo amor. Eu tenho certeza que você e eu queremos isso. Um exemplo de um personagem bíblico que fala sobre isso. Cada aula, cada fruto que eu trouxer, eu vou falar de um personagem bíblico que exemplifica o amor. E para falar do amor eu não posso fugir, eu tenho que falar de Jesus. Amor esse que se manifestou em obras. Amor esse que se manifestou não só no que ele falava, mas da forma como ele viveu. E amor esse que chegou às últimas consequências. Jesus deu a vida por cada um de nós por amor. Queridos, Jesus quer que a gente se ame, que a gente cultive esse fruto, que a gente dependa dele. E se você tem passado momentos difíceis, tem dificuldade em amar, em especial aqueles que são seus inimigos, ou está tendo alguma dificuldade para amar quem está perto de você, eu queria orar com você nessa hora, pedindo que o Espírito Santo de Deus faça essa obra na sua vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e que o Senhor nos transforme. Pai, nós queremos te louvar e agradecer. O Senhor é fiel, o Senhor é bom e o Senhor é amor. E nós precisamos desse amor, nos ensina a amar, nos ensina a te amar em primeiro lugar e acima de todas as coisas. E nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Faz com que esse amor se manifeste em obras. Não obras para os outros verem, mas obras para que o teu nome seja glorificado. Tira da gente todo o interesse, toda a intenção escusa por trás do amor, por trás de qualquer ajuda e faz com que a gente entenda que o objetivo de amar é amar como se nós estivéssemos realizando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. Renova as nossas forças, nessa manhã traz também perdão, restaura relacionamentos, trata a família, Senhor Jesus, muda o que é para ser mudado, cura o que é para ser curado e faz com que o teu amor inunde as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado aí pela sua companhia. Você não deixa de curtir o vídeo. Se você não é inscrito aí no nosso YouTube, se inscreve. E logo aí embaixo você vai ter um link para você fazer o download dos nossos slides, para você poder acompanhar o que está escrito aqui na sua casa. Semana que vem, te espero aqui. Fica com Jesus. Amém.